Era uma vez, no coração das florestas brasileiras, um ser travesso, misterioso e de poderes sobrenaturais, o Saci Pererê. Sua figura era conhecida e temida pelos moradores das pequenas vilas, fazendas e cidades espalhadas pelo Brasil. Era um menino de uma perna só, sempre usando um gorro vermelho, que caminhava pelas matas e trilhas, pregando peças e espalhando travessuras. Mas o Saci não era apenas um espírito travesso. Sua história e seus feitos eram mais complexos, representando a conexão entre o mundo físico e o sobrenatural, a cultura indígena e a luta pela preservação das florestas. Para compreender o Saci, é preciso voltar no tempo e entender suas raízes. Sua origem remonta aos povos indígenas do Brasil, principalmente os Tupi-Guarani, que acreditavam em espíritos e seres sobrenaturais que habitavam as florestas e montanhas. O Saci Pererê, com sua perna só e habilidades mágicas, possivelmente surgiu de uma mistura de mitos indígenas, influências africanas e de outras tradições culturais que se mesclaram ao longo dos séculos. O nome Saci pode ter vindo do termo Sa, que na língua tupi significa espírito ou ser, e Pererê, que poderia ser associado a uma palavra indígena que se refere ao movimento ágil e travesso, algo como pular ou andar rápido. O Saci tornou-se um verdadeiro ícone do folclore brasileiro, sendo capaz de mudar de forma e realizar feitos que misturavam astúcia, travessura e um toque de magia. Embora muitas vezes associado a travessuras, o Saci Pererê também desempenhava o papel de guardião das florestas. Nas histórias, ele era visto como o protetor da natureza, ajudando a manter o equilíbrio entre os homens e o meio ambiente. Ele não gostava da presença de estranhos nas florestas e frequentemente usava seus poderes para confundir e afastar caçadores, invasores e madeireiros. O Saci, com sua risada travessa, era uma espécie de alerta para quem se aventurasse sem respeito pela natureza. Os poderes do Saci Pererê eram amplamente variados. Entre as suas habilidades mais conhecidas estavam o poder de viajar com a força do vento. O Saci era capaz de controlar os ventos, se movendo rapidamente pelas florestas e campos com o poder do ar. Ele podia desaparecer em um redemoinho, dando a impressão de que o vento estava falando ou brincando. Também podia se transformar em diferentes animais, ou até em outros seres, como o curupira ou o boitatá, de acordo com o ambiente e suas necessidades. Além disso, o Saci adorava fazer travessuras. Ele era conhecido por esconder objetos, enredar fios de cabelo, bagunçar o trabalho de quem estava nas roças e até desorientar viajantes perdidos na mata. Outra habilidade do Saci era o controle do fogo. Nas histórias, ele aparecia em noites de chuva, quando o fogo de uma fogueira era aceso de maneira inexplicável. Ele podia também desaparecer ou causar o apagamento de fogueiras em momentos de risco. Com o passar do tempo, o Saci Pererê foi ganhando mais e mais popularidade. Em uma época em que as grandes cidades brasileiras ainda estavam se expandindo e as florestas eram abundantes, o Saci era o símbolo das tradições rurais e do folclore que permeava as histórias contadas à luz do fogo. Ele estava presente nas conversas de fazendeiros, pescadores e agricultores que, ao redor de suas casas e fogueiras, compartilhavam histórias sobre o pequeno ser travesso que vivia nas sombras das árvores e nas folhas secas. Na literatura, o Saci foi imortalizado em obras como O Saci de Monteiro Lobato, que fez do Saci um personagem central nas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Através de suas aventuras, o Saci começou a ganhar uma identidade mais detalhada, sendo mostrado tanto como travesso quanto astuto, mas também com uma moral implícita sobre a convivência com a natureza e com o desconhecido. O Saci não estava sozinho no vasto mundo do folclore brasileiro.
Ele era, na verdade, parte de um universo povoado por outros seres mitológicos. Entre eles, podemos destacar o Curupira, o protetor das florestas, mais violento e feroz, que representava o oposto do Saci em muitos aspectos. Enquanto o Saci gostava de enganar, o Curupira protegia com ferocidade e usava seus pés virados para confundir os caçadores. O Boitatá, a cobra de fogo, também estava presente no imaginário popular, representando o fogo das florestas. Juntos, Saci e Boitatá eram símbolos da proteção da mata e da resistência contra os danos causados pelos homens. Também existia a Iara, a sereia das águas, que representava os mistérios dos rios e lagos. O Saci, com seu espírito travesso, não interagia muito com ela, mas ambos compartilhavam a habilidade de enganar e proteger o que era sagrado. Nos tempos modernos, o Saci Pererê também fez sua aparição no cinema e na televisão. Filmes e séries de animação, como os projetos da TV Cultura e da Rede Globo, ajudaram a dar novas camadas à figura do Saci, tornando-o um ícone popular para gerações mais jovens. Ele se tornou um personagem que transcende os limites do folclore tradicional, sendo retratado de maneiras diversas, desde o trapaceiro até o herói mítico. O Dia do Saci, comemorado no dia 31 de outubro, ganhou destaque nos últimos anos como uma alternativa ao Halloween. Celebrado principalmente em algumas regiões do Brasil, o dia foi criado para reforçar a importância do folclore brasileiro e para celebrar o Saci como um símbolo cultural. As festas de Saci são marcadas por brincadeiras, contação de histórias e atividades que resgatam a importância da figura mitológica na tradição popular. Hoje, o Saci não é mais apenas uma figura folclórica do passado. Ele foi ressignificado ao longo do tempo, transformando-se em um símbolo de resistência cultural. Ele representa as raízes indígenas, a diversidade cultural brasileira e a relação com o meio ambiente. Em tempos de questões ambientais e de preservação da natureza, o Saci Pererê se torna mais relevante do que nunca como um símbolo da luta pelo respeito ao meio ambiente. O Saci Pererê é, sem dúvida, um dos maiores e mais enigmáticos personagens do folclore brasileiro. De origem indígena, adaptado ao longo dos séculos, ele se tornou um ícone da cultura popular do Brasil. Seja como um espírito travesso ou um guardião das florestas, o Saci é um reflexo da relação entre o ser humano e a natureza, entre o real e o mágico. Sua figura, tão cheia de mistérios, permanece viva na memória coletiva do Brasil e é um dos símbolos mais potentes da cultura brasileira. O Saci Pererê continua sendo uma parte essencial da identidade do povo brasileiro, inspirando desde os mais jovens até os mais velhos, e celebrando, por meio de suas travessuras, a beleza e o poder do folclore.